Gente, eu quero explicar um negócio para vocês com relação ao Marcos Leonardo. É um jogador que o Santos demorou quase um ano para renovar o contrato. As conversas, segundo o presidente André Azueda, foram se arrastando. Ele temeu que acontecesse o mesmo que aconteceu com o Caio Jorge, né? E no início desta temporada, o Marcos Leonardo acertou a renovação de contrato dele. A multa estipulada foi de 60 milhões de euros para uma rescisão contratual, mas na negociação, o que aconteceu? O Marcos Leonardo ganhou um pedaço dos direitos. Se eu não estou enganado, é 70-30, 70% do Santos e 30% do Marcos Leonardo. Eu não sei se é 70-30 ou 60-40, mas está entre esses daí. Eu sei que o Santos tem um percentual maior, óbvio, mas o jogador também tem um percentual dele. Que o futebol inglês está interessado, monitorando o Marcos Leonardo, quem acompanha o canal História Santos há muito tempo sabe que a gente já está falando. O Klopp, né, do Liverpool, a gente já está falando que o Arsenal, que o próprio City, a gente já está, né, conversando que os números do Marcos Leonardo, o estilo do Marcos Leonardo, eles agradam muito a Premier League, né, que é um futebol que joga também sem a bola, é um menino que procura espaço, tem boa finalização. Há quem não goste dele no Santos, né? Mas eu respeito a opinião de todos aqui no comentário, tá? O que é preciso entender é o seguinte: se o Santos vender o Marcos Leonardo ao fim da temporada, ele consegue, obviamente, equilibrar as finanças, tá? Para ele vendido, o Santos vai receber a proposta, por exemplo, do Tottenham, que foi o último interessado, segundo o Cautio Mercato, né? Mercato, lá do, né? O site que vem bombando agora aí, falando sobre isso, né? Se o Santos receber a proposta de 30 milhões de reais pelo Marcos Leonardo, por exemplo, e aceitar vender, ele entende, né, que 70% desse valor é só do Santos, o restante é do Marcos Leonardo. A não ser que o Santos fixe um valor pelo percentual dele dos direitos. Agora, se pagarem a multa do Marcos Leonardo, 60 milhões de euros, o Santos não tem que dar absolutamente nada para o atleta, porque a multa rescisória é justamente para proteger o clube de uma quebra de contrato antes que ele termine. E o contrato do Marcos Leonardo vai até 2026. Acho que me fiz entender, né? Se o Santos vender o Marcos Leonardo, não estou falando que o Santos vai vender não, tá? Mas que propostas vão surgir? Vão surgir. Claro que vão surgir. E podem ser colocadas à negociação, à mesa, tá? E aí, arredondando, então a questão é essa do Marcos Leonardo, né? No caso do Ângelo, o Santos tem os 100%, se eu não estou enganado, tá? Se o Santos por um acaso receber uma proposta pelo Ângelo, tem que comunicar ao Barcelona, né? E se o Barcelona não quiser o Santos topar, o Santos fica com 100%. Mas se quiserem pagar a multa do Ângelo, por exemplo, são 100 milhões de euros, tá? Pontuei. Porque o presidente falou que precisa de dinheiro, né? Então, obviamente que os clubes começam a se manifestar nos jogadores que o Santos tem ali e que agradam mais o mercado. No caso, o Marcos Leonardo, o Ângelo, né? Mas tem um grande lance que o torcedor precisa se atentar. Tá, a gente vai ter que negociar jogador. É para equilibrar as contas? Ou para qualificar o time? Ou dá para fazer os dois? Quanto o Santos precisa para equilibrar as contas? Porque o Santos está pagando o Carabarral, o Santos vai pagar 15 parcelas do Zanocelo, vai pagar algumas parcelas do Rodrigo Fernandes, né? Tem a ideia de comprar o Soteldo por 20 milhões de reais no meio da próxima temporada. Como é que vai fazer? Para que é? Para equilibrar as contas dos pouco mais de 11 milhões que gasta mensalmente com o futebol profissional, de base e feminino, para equilibrar contas, acordos jurídicos, acordos tributários. Para que é? Para isso. O Santos precisa vender jogador? É para isso. Não é para qualificar o elenco? Eu, pela fala do presidente, acredito que seja, como ele disse, que não tem mais recursos, porque o fisco espanhol bloqueou a chegada do dinheiro do Kaique, né? E ele está em 14, 15 dias em atraso com direitos de imagens dos jogadores, né? Ele vai precisar fazer isso para ajustar ali as receitas. Isso é um reflexo de uma péssima gestão no futebol profissional. Se você não chega em competições importantes, se você não disputa, não compete na parte de cima, suas receitas vão caindo.
você não tem uma área, um estádio que te dê uma receita bacana, você não tem um time atrativo para crescer a tua receita com sócios, dá nisso, né? Essa bola de neve, que não é especialidade da gestão Andrés Ueda, as outras gestões também passaram por isso, né? Mas tendo o time competitivo, disputando títulos, você tem mais receitas, né? Com mais receitas você consegue equilibrar as tuas contas, e aí você obviamente vai vender jogador. Futebol é feito disso, venda e compra de jogadores, mas você sempre aí você vai vender o jogador pensando em qualificar melhor o teu elenco. No caso do Santos, só para equilibrar contas, e isso me preocupa demais. Se vende um Marcos Leonardo por um valor grande, equilibra a conta e pode qualificar o elenco, aí pode, só que quem vai qualificar esse elenco? A gente não tem executivo, que segundo o presidente é um empresário frustrado, não tem técnico para planejar para a ação do mercado. Quem está escolhendo os jogadores que nós vamos contratar para subir de patamar? É o presidente? Eu tenho medo. Mas eu dou aqui algumas dicas, eu estou aqui com o site, o Transfer Market, né? Transfer Market, que dá mais ou menos o valor de mercado, né? É o Transfer Market, é isso mesmo, o valor de mercado de alguns jogadores do Santos, tá? Por exemplo, o John. O John é um goleiro que o presidente já avisou ele que vai negociá-lo ao fim da temporada. Perfeito? O valor de mercado do John são 600 mil euros pelo Transfer Market. Tá aqui. 600 mil euros, vamos aproximar hoje, dá 30 milhões de reais. Tá? É bastante para um goleiro, né? O John tem 26 anos, né? Contrato com o Santos até 2000. Eu vou colocar o óculos aqui para ver, para não... Tá? Contrato com o Santos até 2024, ou seja, tá na hora realmente de negociar, e o John tem que voar mesmo, porque com o João Paulo ele não vai jogar, só se o João Paulo estiver machucado ou suspenso, né? 600 mil euros, o presidente prometeu que ia vender, 30 milhões de reais aproximadamente, dá um pouquinho mais se eu não me engano, né? Dá 32 milhões de reais na cotação deste domingo, né? Deste domingo, dia 16/10. É um jogador, é um ativo negociável. O mesmo acontece com o Lucas Braga. Estou dando aqui a chance para vocês pensarem um pouquinho como o Santos pode fazer dinheiro sem se desfazer de peças importantes tecnicamente, né? O Lucas Braga, deixa eu procurar aqui, ó, o William Maranhão, o valor de mercado dele é 1 milhão e 100 mil euros, mas nem ferrando que é isso, nem ferrando, tá? Você tem o Jobson, que tem um valor de mercado de 700 mil euros, mas está desvalorizado, né? Está desvalorizado. Não adianta, é muito difícil você pegar um dinheiro no Jobson que dê para você girar o teu caixa. Vamos ver aqui, eu estou tentando procurar, por exemplo, o Johan Rulli vai embora depois do Paulista, né? Um Carlos Sanches, valor de 1 milhão de euros no mercado, mas não é isso, né? A gente sabe, tem contrato até julho, não dá para fazer dinheiro com o Sanches, até porque ele pode assinar um pré-contrato, né? Deixa eu ver aqui, eu tô procurando, o Lucas Braga, ó. O valor de mercado dele, 2 milhões de euros. Se multiplica por 5, dá 10 milhões de reais, dá de 12 a 15 milhões de reais. Futebol japonês, o time do Carille tem interesse. Só que o problema é que o futebol japonês assim, tem que ser à vista. Não dá para ficar, vou pegar depois do japonês, do Oriente Médio. O do Oriente Médio principalmente, olha lá, o Santos não recebeu do Alisson, lembra do volante? Até hoje, 800 mil reais. 800 mil dólares, perdão. Não recebeu. Então o Lucas Braga é um ativo que o Santos pode negociar, há um interesse do time que o Carille comanda no Japão, que abra negociações, porque o Lucas Braga, a saída dele obviamente é sentida num elenco limitado, hoje ele é titular, mas não cai tanto tecnicamente, né? Como é o caso do John, não vai cair tanto tecnicamente, você tem o João Paulo, né? Vai embora o Lucas Braga, bota um Patati pra cima, tem o Miguelito, por exemplo, o Miguelito tá aí, ó o Miguelito, entendeu? Então o Lucas Braga é um ativo interessante para o Santos pensar nisso, tá? Obviamente que tem que ter as propostas, né? Com o outro aqui, ó, o Brian Angulo, o valor de mercado dele são 2 milhões e 500 mil euros, segundo o Transfer Market, tá? Que avalia os jogadores pelos clubes que passaram, por atuações como titular, títulos campeonatos que disputaram e tal. É uma avaliação de mercado de acordo com a carreira do jogador. A gente vai ter que engolir esse cara é um peso no orçamento do Santos, mas, são $500 mil de reais por mês, e o contrato vem só em julho do ano que vem. Inclusive, o Santos, para começar a equilibrar as contas, ele poderia já ir se desfazendo dos salários altos.
Tem que dar um jeito de se desfazer do Angulo, com todo respeito, devolver o Julio para a LDU, o Auro vai ser devolvido, o Luan não deu liga, né, gente? Ou deu liga, comenta aqui. Então, né, tipo, você vai, tudo bem que no Luan paga 120 mil, mas se renovar com o Luan, passa a pagar 300 mil, um pouco mais de 300 mil reais ao Corinthians, já é um salário considerado alto. O Sanches ganha mais de 400 mil reais, em reta final de carreira. Então você procura os outros ativos que não prejudiquem tecnicamente sua equipe. Agora eu quero saber como o Santos vai ter receita para qualificar a equipe. Que assim, tem que vender jogador, ok. Equilibrar finanças, ok. Mas e a qualificação da equipe? Porque senão, ao final da próxima temporada, é a mesma novela. Você vai começando a perder, ter menos receita, time menos competitivo, menos receita, não disputa nada, chega no final tem que vender para equilibrar as contas. E o santista está de saco cheio disso, né? É por isso que eu estou acompanhando atentamente aqui o mercado da bola, porque assim, um Marcos Leonardo, um Ângelo, uma venda de um desses dois, resolve a vida do Santos. Paga a dívida, se souber negociar, óbvio, né? Ou se for pela multa rescisória, então, meu Deus do céu. Do Ângelo, 100 milhões de euros, né? Que dá meio bilhão de reais. Já pensou? 60 milhões de euros, 300 milhões de reais do Marcos Leonardo, você paga a dívida a médio prazo, equilibra a conta e qualifica o time, né? Mas, assim, a gente tem queda técnica com a saída de jogadores que podem resolver o problema financeiro do Santos, né? Aí a gente vai ter um problema, continua tendo um problema desportivo, né? Técnico esportivo do futebol profissional. É assim, Felipe Jonathan, tem o Felipe Jonathan também. Deixa eu dar uma olhada aqui no Felipe Jonathan, senão eu pulo aqui, a galera fica meio assim comigo. O Felipe Jonathan, tô me alongando um pouquinho, gente, mas é importante. Deixa eu ver o Felipe Jonathan, o valor de mercado dele. Eu tinha passado pelo Felipe Jonathan aqui, se eu não me engano, o Felipe Jonathan, ele é algo em torno de 2 milhões de euros, que ele não tem nem aqui. Deixa eu ver Felipe Jonathan no Transfer Market. Felipe Jonathan, deixa eu ver, dá 3 milhões de euros. Felipe Jonathan, segundo o Transfer Market. É um ativo, mas assim, 3 milhões de euros, 50 milhões de reais, ninguém paga no cara isso, né? Felipe Jonathan sai por 7, 8 milhões de reais. 10 milhões de reais o Santos consegue pegar, até porque é novo e tal, mas enfim, são ativos que podem resolver esse problema do presidente financeiro, mas que ele não mexa na parte técnica da equipe para resolver a parte financeira, porque senão é bola de neve. Me alonguei um pouquinho, mas acho que valeu a pena, né? Um abraço, valeu, tchau!